Hoje é um dia muito especial. Na verdade, um dia diferente. Porque hoje recebemos visita da Igreja de São Paulo, amém? Então, hoje Lucas Araújo, cadê o Lucas Araújo? Está nos visitando hoje, amém? Aê, Lucas! E também, não muito especial, mas muito especial para mim. É especial, amém? Mas ainda mais especial para mim. Ah, bem. Ah, sim. A minha namorada Dani está aqui hoje, amém? E ela é da Igreja de São Paulo também. E se vocês perceberam, se tem paulista aqui hoje, é porque o clima está um pouco mais ameno até. Está um pouco mais frio, está um pouco mais fresco. Mas hoje a gente está comemorando algo. Não com uma festa aqui, vai ter uma festa daqui a pouco. E uma festa que normalmente tem no mês de julho, no mês de junho, no caso está sendo diferente. Está fazendo no mês de julho, que é a festa julina. E nessa festa normalmente tem algo muito legal, que é a fogueira. Então todo mundo tá até pintado aqui no rosto do Juan, da Duda. Todo mundo quer pular fogueira, todo mundo quer dançar, arraiar. E hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. A gente vai falar de algo que tem na festa junina. Hoje a gente vai falar sobre fogo. E a Bíblia fala sobre fogo. Hoje a gente vai falar sobre um lugar que a Bíblia fala que tem fogo, que é o inferno. Título da aula hoje: 3 convicções do inferno que temos que ter hoje aqui na igreja. É um tema um pouco pesado de se falar aqui hoje, mas saiba que Jesus, ele fala mais de inferno do que de céu na palavra. Por um único motivo que vamos descobrir hoje. Hoje a gente vai falar de alguém que estava no inferno. Mas antes de começar a estudar a palavra de Deus, eu quero fazer uma oração. Amém? Então, Pai amado Deus, muito bom dia, Pai. Muito obrigado por estarmos aqui em família, Deus. Muito obrigado, Pai, por escutarmos a sua palavra aqui hoje, Pai. Pai, eu quero pedir nesse exato momento, Deus, para que o Senhor venha falar nossos corações agora, Pai. Quero pedir ao Senhor, Deus, para que saiamos aqui, Pai, com temor, Pai. E, Pai eterno, saiamos não apenas com temor, mas com decisões que vai vir desse temor, Pai. Pai, porque queremos, com certeza aqui, Deus, estamos aqui, Deus, é porque queremos sair com convicções, Deus, que vão impactar nossas vidas, Pai, que vai nos deixar ainda mais próximos do Senhor, Deus, que vai nos levar um dia para os céus, Pai. E por isso queremos estudar a sua palavra aqui hoje, Pai. Por favor, Deus, nos ajude, me inspire agora, Deus, para pregar a sua palavra, Pai. E eu te oro, Pai, pedindo no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos estudar hoje sobre uma parábola. Na verdade, não sabemos se é uma parábola, se é uma história real, mas vamos lá para Lucas, capítulo 16, versículo 19. Então, por que uma parábola? Ou por que uma história real? Normalmente parábolas, quando Jesus conta, ele não diz o nome das pessoas, mas exatamente aqui ele fala do nome de um personagem, que nós vamos estudar aqui hoje, amém? Vou pegar um pouco de água. Gritei muito ontem no devocional, tem muitos universitários aqui. Vamos lá, Lucas 16, versículo 19. A Bíblia fala assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Então nós temos aqui 2 personagens. Nós temos um homem rico aqui, que tinha muito dinheiro, que usava roupa púrpura. Ele era como se fosse um morador da Zona Sul. Alguém com muito dinheiro. Então do Leblon, se você é de Niterói, da Zona Sul, no caso seria Icaraí, que mora de frente para a praia. Esse é o nosso personagem hoje. Alguém muito rico. E aqui fala que foi deixado
um mendigo na porta dele. E esse é falar do nome. E o nome dele é Lázaro. Então, muito interessante. Porque de quem Jesus está falando aqui, afinal? Quem é esse homem rico? Quem é Lázaro? Então, a gente pode entender um pouco que Jesus, ele normalmente, ele falava em parábolas para não deixar muito claro algumas coisas. Mas é para aqueles que se interessavam pela palavra dele. Então, o homem rico, no caso, ele está falando de um sumo sacerdote, naquela época. Que normalmente eram pessoas religiosas que iam ao templo, que serviam o templo e tinham muito dinheiro. E aqui, no caso, Lázaro é um nome gentio, não um nome judaico. Então, Jesus está falando de um gentio aqui, de alguém que não teve o mesmo privilégio de que um judeu, de ter a honra de ter as escrituras sagradas. Olha só que interessante. Mas o que Jesus quer ensinar aqui? Vamos ler o versículo 22. Estão comigo? Vamos, Tom. Versículo 22. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Olha só que interessante. Os dois morreram, e os dois morreram iguais. Olha só que interessante, porque por mais que a gente tenha nossas diferenças aqui na Terra, uns podem ter mais dinheiro, outros podem ser menos afortunados, outros podem ter mais coisas materiais do que as outras pessoas, mas o fim é sempre o mesmo. O fim é sempre o mesmo. Irmãos, eu queria chamar a gente a ter uma visão espiritual aqui. Que cada um de nós hoje temos um prazo de validade. Você não dura toda a eternidade. Alguma hora... E sabe o que é mais interessante também? Você não sabe quando isso vai acontecer. Você não sabe se vai ser daqui a uma hora, se vai ser amanhã. A gente não sabe de nada disso. Isso está totalmente no controle de Deus. Não sabemos o dia de amanhã. Apenas Deus. E eu queria fazer uma pergunta para você hoje. Se você morresse hoje, onde você estaria? Vamos lá para o versículo 23. Versículo 23 fala assim: o rico também morreu, foi sepultado no Hades. Hades também significa inferno. No Hades, onde estava sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Então aqui está falando sobre Lázaro. Lázaro, ele foi para os céus. Aqui fala que ele estava junto com Abraão. Ele estava junto de Deus ali naquele momento. Ele estava com pessoas que estavam com Deus. Lázaro foi salvo, amém? Mas aqui fala que esse rico não foi salvo. Fala que ele estava no inferno. E a Bíblia fala um pouco sobre o inferno aqui. Fala que o inferno é um lugar muito desconfortável. É um local de muito sofrimento. Olha isso, fala que Lázaro, o rico, estava sofrendo tanto que ele queria que Lázaro colocasse só a ponta do dedo na água e refrescasse ele na língua. De tão sofrido que é. Olha o alívio que o rico queria ter. Isso já aliviaria um pouco da dor dele. Por quê? Porque, irmãos, o inferno é algo para ser tratado com seriedade. É um lugar de muito sofrimento. O inferno... Mas por que Jesus está falando disso aqui? Porque nós precisamos ter temor também em relação a Deus. Nós precisamos, e esse é o nosso primeiro ponto hoje, da aula de hoje. Primeiro ponto da aula hoje: tema a Deus.
aqui fala que o inferno ele não é um lugar que talvez seja fogo. A gente tem uma visão muito de desenho animado, por exemplo, que no inferno você vai estar lá e vai ter um diabinho e vai estar tudo pegando fogo, mas a Bíblia não fala que, ela fala que tem fogo, mas quando ela fala de fogo aqui, ela está falando de sofrimento. Ela está chamando a gente a pensar que o inferno não é o melhor lugar onde a gente pode estar aqui. Mas vamos continuar lendo. A Bíblia vai falar algo ainda mais específico sobre o inferno. Versículo 24. Versículo 25. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande, abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou seu lado para o nosso, não conseguem. Olha só que interessante. Então fala que no inferno, entre o céu e o inferno, há o quê? Um abismo. Então, por mais que o rico estivesse sofrendo ali, por mais que ele estivesse num momento de trevas ali, ele não conseguiria mais ir para os céus. O que isso implica? Que o inferno é o último momento. Você não tem outra chance. Você não tem uma segunda chance quando você chega no inferno. É impossível você chegar aos céus. Mas eu queria animar nossos corações aqui hoje. Amém. Vamos. Eu não queria que isso desanimasse a gente aqui hoje. Amém. Essa mensagem aqui é muito boa. Jesus está falando que hoje, agora, nesse momento, é o momento de a gente chegar aos céus, amém? É o momento de a gente querer estar com Deus. O inferno ele é um lugar de sofrimento, porque é a ausência de Deus. É um momento que a gente não vai estar mais com Deus. É um momento... E o que seria temer a Deus, na prática? Temer a Deus é como se você estivesse num relacionamento com alguém. E eu acho que hoje eu posso falar isso com maior autoridade. Se você ama alguém, você não quer perder o relacionamento com ela. É verdade. Seja você casado, tem muitas pessoas casadas aqui hoje, tem muitas pessoas que namoram aqui também hoje, mas você não quer perder o relacionamento com essa pessoa. Então você teme trair aquela pessoa, você teme falhar com ela. E isso é temor. Temor é temer falhar com Deus. É temer ficar afastado de Deus. Porque assim como um relacionamento, se você falha com aquela pessoa, se você trai aquela pessoa pode querer quebrar o relacionamento com você. Mas com Deus é a mesma coisa. Nós temos que temer do mesmo jeito e querer sempre buscar fazer a vontade de Deus. Vocês estão comigo? Amém. Vamos para o nosso próximo ponto. Vamos lá. Irmãos, e eu queria também falar algo importante. Queria animar cada um de nós a sermos urgentes hoje. Amém? Então, por isso que eu estou falando aqui agora. Vamos ser urgentes, vamos estudar a palavra de Deus. Vamos continuar. Versículo 27. Ele respondeu: Então, eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que eles os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Segundo ponto da aula de hoje: não existem dúvidas. Não existem dúvidas de quem está salvo e de quem está perdido. Olha só que interessante. No inferno, o rico aqui percebeu que é notório, é visível para ele. Ele sabe as pessoas que estão salvas e ele sabe as pessoas que estão perdidas. E aqui, no caso, as pessoas perdidas são os irmãos dele. Por isso ele fala para que... Olha só que loucura. Ele pede para que Lázaro ressuscite. E vá falar com os irmãos dele.
Porque talvez Lázaro ressuscitando, conversando com os irmãos dele, eles se arrependessem. Por que isso? Porque ele tinha um conhecimento do plano de salvação aqui. Ele sabia das coisas que agradam a Deus, que nos fazem ser salvos com Deus. Eu, antes de colocar a palavra de Deus em prática na minha vida, antes de ter uma vida com Deus, eu tinha uma vida religiosa. Talvez como o rico aqui, que ele era um sumo sacerdote. Ele tinha uma alta posição religiosa. Eu também tinha uma vida religiosa e eu acredito que cada um aqui possa se identificar com esse sumo sacerdote. Porque eu ia todo domingo para a igreja, eu ia todo domingo. Eu fazia as atividades da igreja, participava de grupo de jovens, mas o meu coração em relação à palavra de Deus era algo que era secreto para mim. Eu não obedecia nada da palavra de Deus. Eu sinto até dor de falar isso, mas eu não obedecia Jesus Cristo. Eu não seguia Jesus Cristo verdadeiramente nas Escrituras. Eu desrespeitava os meus pais. Eu já mentia. Eu tinha uma vida péssima com Deus. Por quê? Porque a Bíblia não era autoridade na minha vida. Eu sabia o plano de salvação. Na verdade, eu nem sabia o plano de salvação. Eu nem sabia como estar salvo, de acordo com a palavra de Deus. Até que me chamaram para estudar a Bíblia verdadeiramente, a conhecer as Escrituras e colocar em prática. E foi esse o pedido aqui do rico. Ok, ele pediu, ok, Abraão, que Lázaro ressuscite e converse com os meus irmãos, porque para que eles saibam o local de tormento que eu estou. Eu não quero isso para a vida deles, eu não quero que eles tenham essa vida de tormento na vida deles. Eu quero que eles se arrependam, eu quero que eles sigam a palavra de Deus. Mas, olha só que Abraão responde para ele. Vamos continuar lendo. Vamos ler o versículo 28 agora, 29. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que eles os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem nem a Moisés e nem aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Olha isso que loucura, imagina essa cena. Imagina você vai para o cemitério e nesse cemitério ressuscita uma pessoa na sua frente ali. E ela fala para você: não, segue a Bíblia, se arrepende. Se arrepende. Não, se você não se arrepender, você vai acabar como eu vou estar você vai chegar no inferno. Imagina essa cena. Aqui Deus fala que mesmo que isso acontecesse, você não seria convencido. Por mais que esse milagre acontecesse na sua vida, por mais que milagres aconteçam, você não seria convencido. Porque só tem uma forma de se convencer aqui, que é através das leis, da palavra de Deus e dos profetas. Está falando aqui da Bíblia, amém? A única forma de mudar a vida de alguém, de convencer alguém sobre o que ela tem que se arrepender, é com a palavra de Deus. Estão comigo? Só tem uma forma, é estudando a Bíblia. E eu queria lançar o terceiro ponto aqui. Irmão, já aprendemos aqui, não há dúvida de quem está salvo e de quem não está, quem está salvo e de quem não está salvo. Basta você examinar sua consciência agora. Do que você tem seguido a palavra de Deus hoje? Será que hoje você tem um relacionamento com Deus? Será que hoje você tem orado a Deus? Será que você tem escutado a palavra de Deus hoje e colocado tudo que tem nela em prática na sua vida? Mas, sabe, a Bíblia, ela é muito grande, ela tem muitos capítulos, ela tem muitas informações, ela é muito antiga, ela foi escrita há muito tempo atrás. Eu não vou ler.
As folhas são de linha, eu não consigo abrir a Bíblia. A gente não pode dar desculpas em relação a isso. A gente está se tratando de Deus aqui hoje. Irmãos, Deus é incrível. Estudar a palavra de Deus é incrível. Meditar nas Escrituras é algo incrível. Eu não esperava, eu nem imaginaria que eu poderia encontrar as palavras do próprio Criador aqui. E são coisas tão incríveis, ensinamentos tão incríveis, que a gente coloca em prática na nossa vida, que a gente muda, que a gente é transformado profundamente, quando a gente é chamado a seguir Jesus Cristo, amém? Isso me inspira muito, isso me anima muito. Hoje, graças à palavra de Deus, tem aqui mais de 60 pessoas reunidas, cantando para Ele, amém? Tudo por conta da palavra dele. Se isso não te abre os olhos, por mais que seja, isso aqui é um milagre que está acontecendo. A palavra de Deus tem que te abrir ainda mais os olhos, amém? Vamos lá, terceiro ponto da aula de hoje. Seja a urgência em evangelizar. Terceiro ponto hoje. A urgência em evangelizar. Aqui fala que assim que ele chegou no inferno, assim que ele começou a meditar na vida dele, ele não conseguia, ele estava sofrendo ali naquele momento, ele pensou logo nos irmãos dele. Ele pensou, meus irmãos precisam saber disso. E ele tentou de tudo, para tentar que os irmãos dele chegassem ao conhecimento da verdade. Ele tentou até que uma pessoa ressuscitasse. Olha só que loucura. Por quê? Porque o inferno, essa terceira convicção, trouxe urgência de que a família dele precisava de salvação. De que os amigos dele precisavam de salvação. E essa terceira convicção que eu queria falar para vocês hoje, que urgência, a gente precisa ser urgente hoje para salvar esse mundo. Jesus fala em Mateus 28, 18 ao 20, na grande comissão, de que se você quer ser um discípulo dele, se você quer seguir as escrituras sagradas hoje, se você quer viver como um discípulo de Jesus, alguém que ama a Deus, você tem a responsabilidade de salvar esse mundo em uma geração, amém? Amém. Todas as nações. Jesus fala todas as nações. E o quão urgente você acha que a gente tem que ser hoje? E alguém que eu queria levantar aqui hoje é o Caios. Caios levantou lá atrás. Para quem não sabe, o Caios, ele entende profundamente o que é ser urgente para evangelizar o mundo. Ele estuda na universidade chamada UERJ. Por ele é a melhor, amém? Mas sabemos qual é a melhor. Eu não vou entrar em discussão para não causar discórdia. Mas o Caios, eu vejo o Caios e o Caios... Todo mundo conhece o Caios na UERJ. Todo mundo foi evangelizado pelo Caios lá na UERJ. Por quê? Porque ele não deixa de pregar a palavra de Deus lá. Ele não deixa de chamar os colegas de sala, os amigos dele, as pessoas que ele encontra, que ele conhece na mesma hora ali, para estudar a Bíblia. E hoje o Caios fez algo incrível também. Ele chegou hoje 5 horas da manhã, quase 10 para as 6 horas da manhã aqui no parque. Tudo para servir os irmãos. Para que... a gente ia fazer o culto um pouco mais longe hoje. A gente ia fazer uma mesa de cimento. A gente conseguiu as cadeiras, a gente conseguiu as mesas. Não foi um pouco... Mas, olha só que interessante. O Caios fez isso porque ele ama a Deus. Porque ele ama o relacionamento dele com Deus. Ele e o Igor chegaram mais cedo hoje e tiveram um incrível tempo com Deus aqui hoje. Leram e oraram, se conectaram com Deus aqui hoje, às 6 da manhã. E o Caios me lembra a escritura, lá em Isaías, vamos lá. Isaías 55, versículo 11. Isaías 55, 11. Fala assim: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca.
ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para qual a enviei. Amém. Aqui fala do profeta Isaías. E Isaías, ele pregava para um povo rebelde, de coração obstinado naquela época. Ele tentava convencer daquelas pessoas com urgência de que elas precisavam se voltar para Deus, que elas precisavam ter um relacionamento com Deus. E elas tinham um coração obstinado. Elas não queriam se arrepender. E ainda assim, aqui fala que Isaías não deixou de pregar a palavra de Deus. Por um único motivo aqui. Que se nós nos comprometemos em servir a Deus, em pregar a palavra de Deus, não é nada em vão. Nada é em vão. Aqui fala que a palavra não volta vazia. É o que está dizendo aqui. A palavra, ela não volta vazia. A gente pode achar que é um trabalho árduo convencer as pessoas, conversar com as pessoas. Mas nada do que a gente faz hoje, nosso relacionamento com Deus é inútil para Ele. Absolutamente nada. Porque para a maioria das pessoas que a gente prega a palavra, para a maioria vai ficar condenação. Mas pode ser a oportunidade de você salvar uma alma naquele momento. De você mudar a vida daquela pessoa com a palavra de Deus. Amém. E por isso que eu acho incrível o exemplo do Caio. Então ele chegou aqui mais cedo, teve o tempo com Deus dele, recarregou as energias dele com Deus. E ele evangelizou um cara que vai estudar a Bíblia. Amém? Que a Dani estava compartilhando comigo. O Caio estava... Veio um cara, estava vendendo uns doces. E no exato momento, o Caio foi urgente. Ele pensou, talvez seja o primeiro e o único momento que eu vou ver essa pessoa na minha frente. Ele foi lá e evangelizou ela, chamou para estudar a Bíblia. E ela vai estudar a Bíblia, amém? Olha isso que poderoso. Isso é um coração urgente de querer sempre salvar as pessoas, amém? Seu coração me inspira, Caio. Inspira cada um de nós aqui hoje. E eu queria falar algo aqui importante também. Quando... Só tem uma forma da gente mudar aqui hoje. Só tem uma única forma. É a gente abrir a Bíblia, estudar a Bíblia, ler a Bíblia e colocar em prática. É verdade. É muito simples. E a gente complica isso. Deus tá lá nos céus, falando, eu te dei pessoas aqui que amam você, discípulos. Eu te dei minha palavra aqui hoje. Ele tá falando isso aqui para pessoas que ignoram. Eu te dei minha palavra aqui hoje. E ainda assim você recusou. Você preferiu seguir o seu orgulho. Você preferiu seguir o seu egoísmo. Mas, irmãos, é incrível. Porque, por mais que existem pessoas assim, nós não... Eu acredito que ninguém vai sair assim aqui hoje. Eu acho que hoje você vai sair com uma decisão aqui hoje. E a decisão é muito simples. Vamos estudar a Bíblia juntos. Você vai ser muito desafiado. Você vai ser muito confrontado por Deus. Afinal, ninguém aqui é perfeito. Mas queremos ser perfeitos como Jesus era. Irmãos, eu quero animar nossos corações hoje. Amém? A sempre estudar a palavra de Deus. E por mais que a gente vai tomar desafios, vai ter que tomar desafios aqui hoje. Por mais que a gente tenha que perseverar. Por mais que a gente vai trabalhar duro. Pessoas vão trabalhar duro pela nossa salvação também. Isso vai valer a pena. Amém. Tudo isso vai valer a pena. Porque um dia estaremos com Deus. E a Deus seja sempre dado todas as glórias. Amém? Amém. Obrigada.